Fala Nação Azul, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cruzeirense Apaixonados. Eu sou o Wallace Júnior e hoje a gente tem um vídeo aí repleto de coisas, tal, dia bombástico aí, tem notícia de ídolo histórico do clube dando declaração polêmica, dia agitado na toca com jogos treinos e o Brasileirão tá voltando com um jogo que pode impactar diretamente na nossa tabela, tá? Na nosso posicionamento na tabela. Então, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixe comentários no final pra gente estar resenhando sobre isso e bora! O guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Começando aí, pessoal, por uma declaração aí que tá polêmica, que tá dividindo opiniões, né, dos torcedores cruzeirenses. O nosso ex-jogador, eu não vou chamar ele de ídolo, depois vocês coloquem nos comentários o que vocês acham, se considera ele ou não. Mas um goleiro histórico, isso não pode negar, do Cruzeiro, que é o Raul Plasman, deu uma declaração polêmica. Em entrevista, ele disse que no confronto Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, ele vai torcer para o Flamengo. E disse mais, ele disse que não torce para time que tem dono. Isso não é só essa declaração que ele deu, né? Nos últimos tempos, ele já deu declarações mais polêmicas. Já falou também anteriormente que, quando perguntado, em uma outra entrevista, perguntaram para ele: Raul, você jogou 13 anos no Cruzeiro e 5 anos no Flamengo, por que você é flamenguista? Ele falou: se eu tivesse jogado um dia no Flamengo, eu seria Flamengo, porque o Flamengo é especial. E também já deu declaração polêmica falando que SAF é dar calote. Desde que o clube virou SAF, ele vem dando esse tipo de declaração. Ele trabalhou no clube em alguns anos aí em cargos administrativos, e quando o clube virou SAF, ele foi demitido e entrou na justiça contra o clube, um pouco antes de virar SAF na realidade. O Cruzeiro entrou em recuperação judicial e, como recuperação judicial, para conseguir entrar, ele tem que dar um deságio. Ele deu um deságio na dívida e ele ganhava bem, viu, pessoal, nesses cargos aí administrativos, muito bem. O Cruzeiro ajudou em momentos de dificuldade dele. E ele entrou na justiça. Hoje ele está na fila de recuperação judicial com um deságio às vezes muito grande, com um parcelamento muito alto, e desde então ele está dando esse tipo de declaração polêmica aí. O que vocês acham? Raul Plasman, que foi um jogador que ganhou vários títulos no Cruzeiro, ele é o quinto jogador com mais jogos pela equipe, né? Ele imortalizou a icônica camisa amarela, a camisa amarela de goleiro que o Fábio usou por muito tempo. Ela foi conhecida pelo Raul Plasman. E ele também ganhou vários títulos no Cruzeiro, ganhou mais de 10 títulos mineiros, ganhou Libertadores de 76, e para muitos cruzeirenses, até mais antigos, porque eu não sou dessa época, ele era considerado um ídolo. Mas com essas declarações, na minha opinião, ele está apagando toda uma história que ele teve no Cruzeiro. Por quê? Para mim, uma das piores coisas que o ser humano pode fazer um com o outro é a ingratidão. Ingratidão é o mau hálito da alma. Então, pessoal, quando você não é grato, o Cruzeiro que lançou ele, né? Ele ganhou notoriedade jogando pelo Cruzeiro, foi pro Flamengo e desde então ele tem esse tipo de declaração. Ele não é proibido de torcer pro Flamengo, não tem problema nenhum. Só acho que ele deveria ser mais grato, ter declarações menos agressivas contra a SAF do Cruzeiro, que se não fosse a SAF, hoje o Cruzeiro estaria muito mal das pernas, não conseguiria estar honrando nem o que vai honrar para ele. Então eu acho que nesse ponto ele está destruindo. Esse senhor eu não considero como ídolo, né? Principalmente se fosse colocar em goleiro. Eu acho que tem goleiros que eu admiro muito mais. O Fábio, histórico, não tenho o que falar do Fábio, o Dida, mas para muitos ele foi um grande goleiro do Cruzeiro, isso é verdade, com muitos jogos dando esse tipo de declaração. O que você acha? Fale no comentário aí, deixe sua opinião para a gente resenhar sobre isso. Você considera Raul Plasman um ídolo do clube? Você acha que essas declarações elas são normais ou ou são muito polêmicas? Deixa aí no seu comentário. Bom, agora vamos entrar no jogo no dia da toca, né? Na Toca da Raposa hoje a gente teve 2 jogos, como a gente falou anteriormente no vídeo de terça-feira, 2 jogos treinos. O primeiro jogo foi contra o São Caetano, o segundo foi contra o Ipatinga. Então o primeiro de manhã, o segundo de tarde. O primeiro jogo o Cruzeiro ganhou de 9-0, pessoal, exatamente, 9-0, com 3 gols de Matheus Pereira, sendo o terceiro um golaço. Ele passa do goleiro, dribla e entra com bola e tudo. 2 gols do Sinisterra, o Sinistro, tá indo muito bem. 2
Gols de Bruno Rodrigues, sim, Bruno Rodrigues ele jogou, porque o KJ não jogou no jogo da manhã. Cauã Moraes e Vilauba fizeram para completar a conta. No jogo da tarde, o placar também foi elástico, placar de 8-1. O Caio Jorge jogou no jogo da tarde, né? Tinha alguns jogadores que tinham se poupados, o Lelis jogou, o Kenji também, e eles participaram dos gols do time. KJ fez 3 gols, Kaique Kenji também fez 3 gols, Lelis fez 1. E para fechar, o balaio foi o Lucas Silva fez outro. A partida não foi televisionada, a gente tem só os gols que foram divulgados pela TV Cruzeiro. O que a gente pode esperar dessa partida? Como eu tinha dito anteriormente em outros vídeos, pessoal, não é um jogo que dá para você tirar muitas coisas, né? Dá para você fazer algumas observações, é um treino de luxo, né? Não são adversários que causam aí grandes problemas para o Cruzeiro, mas sim serve para entrosar. O outro destaque também no jogo da manhã foi o Peck, que deu 3 assistências, né? Começou como time titular. O William também no jogo da manhã começou como titular na direita e também fez algumas inversões com o Cauã Moraes, jogando também pela esquerda. Então, dá para ver que o Arthur Jorge está testando, está trabalhando, né? O William teve muita sondagem nessa janela, ele resolveu ficar, o Arthur Jorge também. O Cruzeiro, então, como o Arthur Jorge quer dar mais uma oportunidade para ele, o William também quer mostrar que pode ser útil para o Cruzeiro, porque, segundo o staff dele, não vai abrir pré-contrato, que ele pode abrir um pré-contrato agora no início do ano, porque o contrato dele acaba no final do ano. Ele quer recuperar o espaço dele no Cruzeiro. Bola ele já jogou pelo Cruzeiro, esse ano ele estava muito mal, como a gente já comentou dele em outros vídeos. É agora esperar e dar tempo ao tempo, ver se ele vai conseguir corresponder e mostrar o melhor futebol. Bom, para fechar, o Brasileirão está voltando hoje, graças a Deus, e eu adoro o Brasileirão. É um dos melhores campeonatos do mundo, acho que é um campeonato muito disputado. E nós temos 2 jogos hoje. Primeiro, Vitória versus Vasco, lá no Barradão. E esse jogo é um jogo ali da rabeira do desespero, né? Tá os dois ali na briga do rebaixamento. O Vasco está em 15º lugar e o Vitória está em 13º. O Vasco 1 ponto só acima da zona de rebaixamento, né? Então é um jogo muito importante para as duas equipes. E o segundo jogo é Botafogo e Santos. E lá no Newton Santos, esse interessa muito a gente, pessoal. Por quê? Porque o Botafogo tem 22 pontos, está na 12ª colocação, e o Cruzeiro tem 24 na 11ª. Se o Botafogo ganhar, vai passar a gente na tabela aí. Lembrando que esses 2 jogos são jogos que estavam pendentes, né? São jogos que por algum motivo não pôde ser realizados aí nessa primeira parte do campeonato. Então a CBF está aproveitando, voltou um pouquinho antes o calendário desses times para poder igualar e voltar depois da Copa com todo mundo com o mesmo número de partidas, tá ok? Então bora torcer contra o Botafogo, né? Para a gente não perder essa posição aí antes mesmo do campeonato voltar à ativa. Vou ler 2 comentários também hoje, tá? Rapidamente aqui para a gente fechar. O pessoal tá dando um retorno muito positivo dos comentários. Também queria falar com vocês, chegamos a 61 inscritos. Por que eu tô falando? 61 é um número muito importante, né? 6-1, né? 61, adoro essa junção desses números. Então eu queria falar com vocês, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz aqui, a gente do canal, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar essa meta de 65 inscritos que a gente colocou aí rapidamente. Acredito que a gente vai conseguir até antes de entrar o final de semana. Então não se esqueça, inscreva no canal, dá aquela força, fortalece o trabalho aqui de cruzeirense para cruzeirense, de cruzeirense para atleticano que estiver vendo o vídeo, ou qualquer outro torcedor de outros clubes que gosta de ver notícias sobre futebol, tá ok? Então vamos lá ler aqui os 2 comentários que eu separei do vídeo anterior, que eu achei os melhores comentários aí, comentários muito bons. O primeiro aqui que eu vou falar é do Lucas Delmasco Silva, 8003. Ele colocou aqui, ó: top demais as informações. Cruzeiro realmente fez grandes apostas nos últimos anos e tomara que continue assim. Temos que continuar dando atenção à base, que vem rendendo bons frutos. Já imaginou um novo fenômeno sendo revelado pelo Cruzeiro? De novo, seria bom demais. Com certeza, Lucas. O Tyler a gente tem que ficar de olho, não só ele, a gente tem várias promessas na base, né? A gente foi campeão da Copinha, temos o Gustavinho que pode subir, lateral esquerdo muito bom, temos zagueiros muito bons, temos aí grandes promessas, tá? Então é muito importante esse trabalho de base. Eu acredito que a gente só vai conseguir um momento, um lugar no topo do esporte brasileiro, né?
dos times brasileiros, brigando com Flamengo e Palmeiras, com a ajuda da base. O segundo comentário que eu vou ler aqui, ó, é da Isabel Gomes, 7248. Ela colocou aqui, ó, o Cruzeiro precisa de um meio-campo forte. Somente o Gerson e o Romero é pouco. Não vai brigar de igual para igual contra o Palmeiras e Flamengo. Também concordo aqui, Isabel. A gente tem, para mim, Romero e Gerson são um meio-campo fortíssimo. Para mim, uma dupla, uma das melhores do Brasil. Acho que não perde para ninguém. Colocaria aí no top 3, top 2 fácil. Mas, realmente, quando a gente tem que substituir, eles não podem jogar, a gente acaba perdendo muito tecnicamente. Então, o Cruzeiro precisa repor aí, contratar peças de reposição, né, composição de elenco, para quando a gente precisar, como vamos precisar aí no primeiro jogo do Brasileiro, que ele não pode jogar, e no primeiro jogo da Libertadores contra o Flamengo, para a gente ter o mesmo nível, beleza? Então, pessoal, mais uma vez agradecer a todo sucesso, a todo mundo que está vendo os vídeos aí. Só tenho a agradecer mesmo, muito feliz. Queria deixar então aquele abraço, ótimo dia, tarde, noite, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.